Se você está aqui nesta noite, já é um passo de fé na presença de Deus. Eu creio que Deus ele é poderoso para fazer abundantemente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. É um Deus que faz coisas impossíveis. Às vezes, no momento em que nós pensamos que tudo está perdido, que tudo está acabado, que não tem mais esperança, que não tem mais expectativa, é na onde que o nosso Deus entra e muda a nossa história e muda a nossa vida. Queridos, a vitória na sua vida, ela é do tamanho da tua fé. Qual é o tamanho da tua fé nesta noite? O que você vem buscando do Senhor nesta campanha Nascidos para Vencer? O que você tem buscado nas promessas de Deus para a tua vida? O que você tem orado ao Senhor? O que você tem enfrentado nos seus dias, no seu dia a dia? Eu não sei qual batalha você tem enfrentado, o que você tem passado, mas eu sei que Jesus, ele conhece o teu coração. Queridos, a vitória é o tamanho da tua fé. Vamos abrir a palavra do Senhor, no livro de 2 Reis, capítulo número 13. 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler no versículo de número 14. Os irmãos também projetaram para a gente aqui ler. Uma noite de um mover diferente, querido. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Eu sinto a presença dele. Eu sinto uma paz que emana daqui do altar. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite com o coração atribulado, com suas mãos tremendo, com seus joelhos fracos, mas eu creio que nessa noite é fortalecimento para a tua vida. Olha o que diz a palavra do Senhor. E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs ele sobre a sua mão. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou e disse: flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os assírios, porque ferirás os assírios em Afeque até os consumir. Versículo 18. Disse mais: toma agora as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere agora a terra. E a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás aos assírios. Olhe para o seu irmão do seu lado e diga assim: a tua vitória depende do tamanho da sua fé hoje. Queridos, aqui tem uma história muito interessante. Nós vemos aqui que o rei Jeoás, ele tinha uma certa intimidade com o profeta Eliseu. Nós vemos aqui no livro de 2 Reis, né, um pouco antes aqui no capítulo número 13, no versículo de número 7, que o exército de Israel estava passando por um momento muito difícil. Né? O exército de Israel era um exército que estava com suas forças minadas, era um exército que estava enfraquecido, porque havia enfrentado longas batalhas, havia perdido batalhas. Nós vemos aqui nessa passagem, bem um pouco antes, o profeta Eliseu ainda era vivo, né, a respeito de Samaria foi cercada, que houve grande fome naquela cidade. Então já era um povo que já estava sendo assolado, né? Já era um povo que estava enfrentando, já era um exército que estava minado. A situação daquele exército no tempo ali de Joás, no tempo de Joacás, que era pai do rei Joás, que ainda era vivo, o exército estava com sua força minada, o exército estava enfraquecido. E nós vemos ali que nessa época o povo, né, nessa época do pai do rei Joás, o povo estava muito rebelde contra o Senhor. O povo estava idolatrando falsos deuses, levantando falsos altares. Nós vemos que a idolatria havia tomado conta do povo. E, querido, nós vemos ali naquela história, um pouco antes, anterior, que todas as vezes que o povo se desviava dos caminhos do Senhor, o inimigo vinha e esmiuçava aquela cidade. O inimigo vinha e roubava a fé daquele povo, o inimigo vinha e saqueava aquelas cidades. Queridos, muitas das vezes esse é o perigo de nós andarmos longe da presença de Deus.
Por mais que a nossa caminhada seja difícil, por mais que enfrentamos luta, em momentos nenhum nós devemos abandonar o caminho do Senhor, abandonar a palavra do Senhor, abandonar os princípios da palavra do Senhor. Porque muitas das vezes o inimigo ele está só à nossa espreita, esperando que por um momento a gente abandone os caminhos do Senhor, esperando porque talvez porque em algum momento a gente levante falsos altares em nossa vida para que ele venha e roube a nossa fé, roube a nossa expectativa e nos desvie daquilo que Deus tem para a nossa vida. E nos desvie da promessa que Deus tem para a nossa vida. A certeza do cumprimento da promessa de Deus para nossas vidas é se nós estivermos aos pés dele. Queridos, se nessa tua jornada você desistir, se você parar, não vão se cumprir as promessas de Deus na tua vida. Se você desistir na tua caminhada, se você olhar o tamanho do teu inimigo, o tamanho da afronta que você tem enfrentado e parar no meio da tua caminhada, você não vai herdar as promessas de Deus. Você tem que ter fé, você tem que caminhar, você tem que prosseguir. Aos pés do Senhor Jesus, teremos o cumprimento de todas as promessas da nossa vida. Aquele que nos chamou, ele é fiel a completar a boa obra. Quantas das vezes xingamos, murmuramos, onde está a promessa de Deus na nossa vida? Ah, Senhor, por que a promessa não está se cumprindo na nossa vida? Mas será que você está colocando o leme do seu barco nas mãos do Senhor? Ou será que muitas das vezes a gente tem caminhado nos nossos próprios interesses? Será que nós temos realmente entregado o controle da nossa vida nas mãos do Senhor? Será que realmente nós temos entregado os nossos propósitos, nossos sonhos e temos acreditado naquilo que Deus pode fazer? Você tem que entregar esse leme do teu barco para Cristo. Você tem que crer nessa promessa que ela vai se cumprir na tua vida. Mas o que nós fazemos muitas das vezes, a gente murmura, a gente reclama, a gente xinga. A gente xinga, a gente reclama. Às vezes, pela luta que nós enfrentamos, pensamos em parar, em desistir e achamos que onde que Deus está na minha vida, onde que Deus está na minha história. Queridos, eu aprendi muito isso, que muitas das vezes o professor, quando ele está aplicando a prova, fica em silêncio. Mas não é porque ele está em silêncio que ele está longe. Muito pelo contrário, ele está perto. Deus, em momento das provas, no momento das provas, se a gente achar que ele nos abandonou, nós estamos errados, porque no momento das nossas provas, ele está conosco, em silêncio, mas nos observando. E qual vai ser a tua atitude mediante essa luta? Qual vai ser a tua atitude mediante esse aperto que você tem enfrentado? O rei Joás, ele se viu ali um grande aperto, porque um grande exército estava subindo ali contra a sua cidade. Um grande exército poderia subir ali e sitiar a sua cidade. E nós vemos aqui na palavra do Senhor que ele repete uma frase que Eliseu havia falado para Elias, antes de Elias ser levado aos céus. Nós vemos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 12, que Elias, antes de partir, da sua partida, Eliseu fala, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Mas eu fiquei intrigado pensando, mas por que o rei Jeoás repetiu a mesma palavra que Eliseu falou para Elias quando Elias estava para ser tomado? Porque diz a palavra do Senhor que o profeta Eliseu já estava doente, ele estava próximo da sua morte. Então nós vemos ali que aquela palavra, o sentimento que havia tomado conta ali do coração do rei Jeoás, sabendo que a partida de Eliseu estava próxima. E ele se lembra ali de quando começou o ministério do profeta Eliseu. O rei sabia que estava próximo a partida de Eliseu. E ele chora, porque o profeta estava partindo. Havia chegado o tempo do profeta partir. O profeta estava ali de uma enfermidade, uma enfermidade que estava assolando ali o profeta, que ia chegado o tempo já dele partir. Mas, queridos, o mais interessante disso tudo, que mesmo no leito de morte, o profeta ainda tinha uma palavra. O interessante é que, mesmo no meio da luta, mesmo nele da dificuldade que o profeta estava enfrentando no leito de morte, ele ainda tinha fé e esperança para lançar uma palavra de vitória. Diga para o seu irmão assim, mesmo na dor, mesmo na luta, mesmo no luto, não vai faltar palavra de direcionamento de Deus para a tua vida.
Queridos, assim é Deus na nossa vida. Ainda que o momento seja difícil, ainda que estejamos enfrentando o luto, ainda que estejamos enfrentando a dor, ainda que estejamos no leito de enfermidade, Deus nunca vai deixar faltar uma palavra para nós. Deus nunca vai deixar faltar uma palavra de fé e esperança. Mas no meio dessa circunstância, você tem que confiar no Senhor. Você tem que confiar, você tem que acreditar. Você não pode deixar que a situação, como ele viu ali que os exércitos estavam subindo, e aquele rei ele estava totalmente aflito, ele estava com seu coração aflito. Nós vemos aqui na palavra do Senhor que quando ele chega diante do profeta, que ele viu a situação que o profeta já estava para partir, né, ele também chorou, porque o seu coração estava aflito, o seu coração estava temeroso. O rei estava desesperado. Mas o mais interessante é que mesmo em meio a essas situações, ele buscou, né, uma palavra, um direcionamento de Deus. Assim, para a nossa caminhada também. Mesmo em meio que estamos em meio à luta, em meio à dificuldade, nós temos que realmente buscar um direcionamento do Senhor. Porque às vezes a gente pensa, a verdade a gente nem pensa, né? Às vezes quando levanta a luta, quando levanta a dificuldade, o problema, quando muitas coisas se interpõem entre o nosso caminho e a promessa, quando a gente passa alguma certa dificuldade, a gente muitas vezes não tira um tempinho para dobrar nossos joelhos ao chão e pedir a orientação de Deus. Às vezes a gente quer resolver muitas das vezes na força do braço, né? A gente deixa de orar, a gente deixa de buscar. Sabe quando te dá aquela crise de ansiedade? Que talvez você passe por isso. A ansiedade, ela tenta tomar controle da tua mente. Busca o Senhor em oração neste momento. Não deixe que a ansiedade, o medo, tome conta por completo do teu coração. Sabe daquele momento que se levantar a luta, que se levantar a dificuldade, que o inimigo se levantar furioso contra a tua vida? Joelhos no chão. Busque direcionamento, porque Deus ele sempre terá uma palavra para você. Mas muitas das vezes é normal do ser humano, né, ele se desesperar, ele tomar uma atitude precipitada, às vezes tomar uma atitude de desespero, murmurar, reclamar, desesperar. Aí nessa hora, se você deixar o medo e a aflição tomar conta do teu coração, pode ser que você perca a sua vitória. Pode ser que você se perca no meio da caminhada. Deus ele é fiel e poderoso para nos dar livramento. Talvez você entrou assim hoje aqui, talvez aflito, talvez desesperado, talvez ansioso. Talvez a dificuldade bateu na porta da sua casa, talvez a dificuldade bateu lá na sua família, talvez a enfermidade bateu na porta da sua casa, da sua família. Talvez alguém da sua casa está no leito de hospital, talvez você olhe e não vê mais expectativa, não vê mais esperança. Mas o Senhor ele diz através da sua palavra, calma, porque eu estou no controle de todas as coisas. Nós temos que ter essa expectativa, sabe, no nosso coração, que Deus ele sempre estará no controle. Mas na ótica humana, às vezes é difícil a gente, né, ter esse controle, ter essa visão. Mas o que eu quero ensinar para você na palavra nesta noite é isso, é ter essa visão. Enxergar pela ótica do Senhor, por aquilo que Deus vê, por aquilo que Deus já fez na cruz do Calvário por mim e por você. Eu quero que você entenda que a minha vitória, a sua vitória já foi conquistada na cruz do Calvário, já está tudo pronto para mim e para você. O cumprimento das promessas do Senhor, o sim e o amém pertence a Ele. Queridos, nós vemos aqui no versículo número 15 ao 17, que diz a palavra do Senhor que o profeta, né, manda o rei Jeoás abrir a janela para o oriente. Imagina ali o rei. Queridos, isso aqui é ato profético, viu? Às vezes a gente tem, às vezes no coração, falar, eu não vou, né? Acredito que quem está aqui não pensa assim, né? Às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer campanha, não vou fazer ato profético, porque não adianta. Está cheio de ato profético aqui na palavra do Senhor. E através, às vezes, de um ato profético que é feito, um momento, às vezes, da oração que você é chamado para receber, é o momento que Deus ele está liberando uma palavra sobre a tua vida. E nós vemos aqui que o profeta Eliseu, eu estive pesquisando mais ou menos essa tarde sobre a vida do profeta Eliseu,
Segundo estudiosos, acredito que o profeta Eliseu deve ter morrido por volta dos seus 80 anos. Então, pense você no profeta Eliseu. 80 anos de idade. Talvez estaria com seus cabelos brancos, porque naquela época não tinha Renil, não tinha creme, não tinha, né, uma tinta para pintar o cabelo. Naquela época não tinha um creme para passar contra as rugas. Imagina um homem todo idoso, todo enrugadinho, né? Talvez com a sua voz já fraca, porque ele já estava no leito de enfermidade, quase próximo da sua morte. Eu imagino o profeta Eliseu. Abra a janela para o Oriente. Aquele rei vai, ele abre aquela janela. Conjectura minha, tá? Pensamento meu, que eu gosto de viajar muito na palavra do Senhor. Imagina ali o profeta Eliseu falando para aquele homem agora, você vai tomar o teu arco. E aquele rei toma aquele arco. Mira esse arco. E aquele homem, ele estica. Mas eu penso assim também, que quando aquele rei está com aquele arco na sua mão, a sua mão ali talvez estaria trêmula, tremendo. Você já percebeu que muitas das vezes, quando a gente chora no momento do desespero, o nosso corpo treme? Eu não sei se você é assim. Mas geralmente quando a gente está se tomado de uma emoção, né, talvez seja por tristeza, ou seja por alegria, nosso corpo todo treme, né? E de repente diz a palavra do Senhor aqui que aquele rei estava ali segurando aquele arco. O que acontece? O profeta vem e coloca as suas mãos sobre as mãos do rei. Querido, isso aqui é maravilhoso demais. Isso aqui é poderoso demais. Existem batalhas que muitas das vezes nós perdemos o controle da nossa mente. E como eu disse aqui, né, a gente retomando aqui o raciocínio, bate o desespero, bate a ansiedade, e a ansiedade toma conta do nosso coração, nosso corpo todo treme, a gente fica tremendo de medo, a gente perde o foco, perde a realidade muitas das vezes. E aquele homem ali, aquele rei, ele estava ali todo ansioso, todo temeroso, todo com medo, não sabendo o que seria do amanhã, não sabendo o que o profeta iria liberar. Eu imagino aquele rei com suas mãos todas ali tremendo, com aquele arco pronto para ser disparado aquela flecha, né, rumo àquela janela. E aquela janela eu imagino que seria a janela da esperança, a janela de um novo futuro. E diz a palavra do Senhor que aquele profeta, mesmo idoso, eu acredito que com seus últimos suspiros de força, se levantou daquele leito de enfermidade, caminhou passos lentos rumo àquele rei, com suas mãos tremendo, não por medo, mas pela idade talvez, ele se apoia sobre as mãos daquele rei. Firma aquele arco e firma as mãos daquele rei. Diga para ele assim: as suas mãos hoje podem estar tremendo, mas o Espírito Santo de Deus coloca as mãos dele sobre a sua e te dá estabilidade e segurança. Amém? Você crê assim? É isso que ele faz. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Talvez há instabilidade nas suas mãos hoje. Talvez você está dizendo: Deus, eu não posso. Deus, eu sou fraco. Deus, eu não consigo. Deus, eu não tenho força. Mas hoje Deus, ele coloca as mãos dele sobre a sua e diz: você pode. Você vai avançar. Você vai atravessar essa luta e do outro lado você vai receber a tua vitória. Querido, você nasceu para vencer. Hoje Deus, ele coloca a flecha da vitória nas tuas mãos. Mas existe um outro contexto aqui depois que eu quero falar com você, mas parafraseando aqui, um outro contexto. Lembra da história de Josué e Caleb? Dois homens fortes, tementes a Deus. Dois homens que estavam diante de uma promessa, mas que uma promessa que ainda não havia se concretizado. Uma promessa que era ainda simplesmente uma palavra liberada. Uma promessa que teria que ser conquistada com luta, com batalha, com suor. E nós vemos ali que Moisés, ele envia 12 espias, né? Você já conhece a história. E nós vemos ali que
Somente Josué e Caleb tiveram um espírito diferente. Somente Josué e Caleb creram na promessa de Deus. Nós vemos ali que quando Josué e Caleb eles retornam ali de espiar aquela terra, a maioria dos homens, os outros 10 homens que estavam com eles falam, não, realmente a terra é boa, a terra mana leite e mel, mas tem gigante nessa terra. O nosso povo é pequeno, o povo lá é gigante, eles têm espada, têm muralha, têm fortaleza. Mas o coração de Josué e Caleb estava tão tomado pela presença, tão tomado pela fé, uma fé tão inabalável. Mas o porquê? Porque eu penso, tá? Conjectura minha também. Eu gosto muito de parafrasear, de pensar muito a respeito da palavra. Eu imagino que quando Josué e Caleb estavam ali espiando a terra, eles enchiam no seu coração de esperança. Eu imagino Josué e Caleb olhando, quem sabe através das planícies, e viram ali os seus filhos brincando naquela terra. Eu imagino que quando Josué e Caleb, Josué talvez um homem ali cheio de fé, cheio de robustez, cheio de esperança, quando ele olha para aquela terra prometida, ele já vê a sua casinha, a sua tenda montada lá no norte. E quem sabe ele já vê até a sua esposa saindo ali da sua tenda, preparando talvez um café, um lanche. Ele começa a imaginar a conquista já realizada. Ele já, quem sabe ali Josué e Caleb já imaginaram ali quando eles estavam espiando aquela terra, né, as suas mãos lançando a semente na terra, plantando, seus filhos colhendo. Queridos, a fé, muitas das vezes, é a esperança das coisas que ainda não se veem. A expectativa das coisas que não se vê. A fé é enxergar coisa que ainda não existe. A fé é isso, é você enxergar coisas que ainda não existem. Mas crer na vitória, porque através da fé, você já sabe que lá na frente, o Senhor já entregou nas suas mãos. Então Josué e Caleb, quando eles espiaram a terra, eu creio que eles já viram suas vinhas plantadas, viram seus filhos correndo pelas terras, eles viram, quem sabe ali, armando uma tenda sobre a sombra de uma grande árvore. Eles não deixaram que a dificuldade e os gigantes tomassem lugar no seu coração, diferente dos 10, que só enxergou os problemas na terra. O que eu quero dizer para você é o seguinte, querido, se você no meio dessa luta, você ficar enxergando somente o problema e tirar dos seus olhos daquilo que Deus pode fazer, essa luta vai minar as tuas forças, vai minar a tua fé. Mas você tem que ter fé e crer suficientemente para crer que Deus ele já entregou isso nas tuas mãos. É já enxergar, sabe, aquela pessoa da tua família que ainda não é salva, louvando junto com você aqui na casa do Senhor. Você que tem um sonho de Deus dar uma casa para você, é você já se enxergar dentro da sua casa. Mas e aí, você vai desistir, você vai reclamar, você vai murmurar? Se você hoje não crer, não adorar, você vai estar se colocando na rota contrária da promessa de Deus para a tua vida. Queridos, nós vemos aqui, vamos ler novamente, aqui no versículo de número 18, para a gente entender melhor. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Disse-me, eu vou ler com vocês aqui, ó. Disse-me, toma as flechas, e tomou-as. Isso é o profeta Eliseu dizendo para o rei Jeoás. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Pode passar, irmão. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Aquele rei, naquele momento, ele demonstrou pouca confiança no Senhor. Ele se sentiu meio que incrédulo. E nós vemos que o profeta, ele se indignou com isso. Porque eu imagino que se estava sendo feito um ato profético, aquele homem ele tinha várias flechas ali em suas mãos. Sabe quando a gente é ousado mesmo na presença de Deus? Se eu fosse aquele homem, eu ia tacar aquelas flechas tudo no chão. Uma atrás da outra. Porque Deus havia falado para ele, ó, da mesma forma, lança essas flechas que você vai ferir.
os sírios. Mas o que ele faz? Mas será que o profeta se indignou com ele só por causa disso? Não, porque faltou fé naquele momento no ato profético. Que faltou ousadia. Queridos, muitas das vezes a gente vê os milagres que Deus fez lá no Novo, que Jesus fez lá no Novo Testamento, principalmente da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher não tinha força, aquela mulher durante toda a sua vida, né, passando por aquela situação do fluxo de sangue que não cessava, aquela hemorragia que não cessava. Você acha que aquela mulher tinha força para andar? Você acha que aquela mulher tinha força para ir até Jesus? Ela não tinha. Durante quantos anos aquela mulher padecendo da enfermidade? Mas o que ela fez? Ela usou, ela foi, a pouca força que ela tinha, ela foi até o Senhor, até tocar. A multidão estava em volta, ela passou pelo meio da multidão e tocou nas vestes do Senhor. O que é isso? É ousadia, é crer de uma forma sobrenatural. É assim que Deus faz na nossa vida um milagre. Muitas das vezes nós mesmos limitamos a vitória de Deus na nossa vida. Muitas vezes por falta de fé. Se aquele rei não tivesse limitado ali, lançado todas aquelas flechas, naquele ato profético, ele tivesse abrido realmente o seu coração, se tivesse ali se empolgado, se entusiasmado com aquela palavra que havia sido liberada, tivesse lançado todas aquelas flechas, ele teria vencido aquela batalha por completo. E nós vemos aqui depois, mais no final, que da mesma forma que o profeta falou, se cumpriu. Depois você lê na sua casa, no versículo de número 25. 3 vezes Jeoás feriu e recuperou. 3 vezes, da mesma forma, das 3 vezes que ele lançou aquela flecha no chão, as 3 vezes ele venceu. Mas ele poderia ter vencido por completo. E o que eu quero dizer para você, meu querido? Muitas das vezes a gente chega na casa do Senhor, né? Já chegamos com a mente vagueando, com o pensamento vagueando. Talvez a palavra do Senhor, o ato profético está sendo liberado, e o que a gente faz? Nossa mente está lá fora, nas coisas do trabalho, nas coisas do dia a dia. Né? O que eu quero dizer para você, queridos, quando estiver na presença de Deus, entre na presença de Deus entusiasmado, com expectativa, com esperança, com fé. A palavra do Senhor diz que o crente, seja quente ou seja frio, que se for morno, eu vou vomitar-te-ei da minha boca. E às vezes, Deus está movendo, Deus está fazendo, às vezes a gente vem buscar algo de Deus, mas naquele momento que está sendo feito o ato profético, a gente muitas vezes está igual o rei ali, ó. Não é assim que Deus quer que nós entremos na presença do Senhor. Nós temos que entrar na presença do Senhor convictos, perseverantes, animados, crentes. A aljava estava cheia de flechas, mas houve mornidão naquele rei, naquele momento de liberar ali, aquele ato profético. Então, queridos, quando Deus liberar uma palavra para a tua vida, se entusiasme, vibre na presença de Deus. Porque Ele pode todas as coisas. Mas o rei creu pela metade e recebeu a vitória pela metade. Exatamente como o profeta havia dito. A fé limitada, ela limita o agir de Deus. Até onde vai o limite da tua fé hoje? Você tem fé suficiente hoje para crer que Deus ele pode mudar a tua história? Eu creio. E quando Deus faz a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida também. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios 1, 20. Vamos projetar para mim aqui, 2 Coríntios 1, 20. Toda promessa que Deus faz para a nossa vida, ela vai se cumprir. Ele é fiel para cumprir a promessa na nossa vida. Nós temos o sim de Deus nas promessas de Deus. Mas nós temos que perseverar, vamos perseverando. Vamos perseverando. Nós vemos aqui que na cidade, né, de Nazaré, quando Jesus passou por Nazaré, Ele não fez muitos milagres. Por que Jesus não fez muitos milagres em Nazaré? Por causa da incredulidade, por causa da falta de fé. Olha o que diz a palavra do Senhor a respeito das promessas. Porque todas quantas promessas há de Deus,
São neles, sim. E por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Há um sim de Deus para a promessa das nossas vidas, irmãos. Há um sim de Deus para nós, para o cumprimento das promessas das nossas vidas. E Ele é fiel. Peça hoje para que o Espírito Santo de Deus tome o controle da tua vida, tome o controle da tua vida, tome a estabilidade da tua vida. Talvez hoje as suas mãos estão tremendo, talvez você está com esse arco e flecha nas mãos, mas talvez o medo, a ansiedade tomou conta do teu coração, tomou conta da tua mente. Talvez você entrou aqui nesta noite pensando em desanimar, pensando em desistir. Talvez você fale, Senhor, eu oro, mas nada acontece. Senhor, eu vou desistir. Mas não, Deus está liberando a palavra para você nesta noite. Ainda que as suas mãos, os seus joelhos estejam trementes, Ele segura nas tuas mãos nesta noite e diz, eu sou contigo. A janela da esperança, a janela de novo tempo, a janela da nova vida já está aberta. Lance a sua flecha. Não tenha medo. Você é nascido para vencer. Querido, existe potencial em mim, existe potencial em você. Sabe por que muitas das vezes o inimigo ele te assola, ele te oprime, tenta te deixar para baixo? Porque ele sabe o potencial que tem nas tuas mãos. Ele sabe daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Não se limite diante da presença de Deus. E o que eu quero dizer para você, não existe promessa sem luta. Pensa que também as vitórias, muitas das vezes, vai cair do céu assim. Vai ter luta às vezes. Às vezes vai ter o tempo da espera também, viu? Nem tudo é do dia para a noite. Tem coisas que o tempo pode ser que demore um pouco. Mas não quer dizer que nesse tempo Deus está nos desassistindo, não. Ele está nos ensinando. Muitas das vezes, se as coisas virem nas nossas mãos, sem luta, sem suor, sem labor, a gente não dá valor. A gente não glorifica o nome de Deus. Mas aí quando o negócio é estreito, você está passando naquela luta, naquela tempestade. Quando o teu barco está sendo açoitado pelas ondas, que você chega lá do outro lado. Glória a Deus. Aí o que acontece quando você chega lá depois do outro lado? Você olha para os seus braços, para os seus músculos, e você fala, nossa, como eu estou forte, como eu cresci. E é assim que Deus faz a nossa vida. Deus ele é fiel, Ele não deixa a gente ser provado ou passar por luta maior do que a gente não possa suportar. Com Jesus, o final das coisas é bênção. Lá na frente nós veremos o cumprimento das promessas do Senhor. Mas o mais lindo de tudo, que é em Cristo, a nossa vitória começa aqui na terra. Mas a vitória maior será lá no céu. Porque quando a gente olhar por tudo que nós passamos, tudo que nós enfrentamos, né, nessa vida, nessa caminhada difícil, lutas, enfermidades, esse corpo que muitas vezes reclama, o cansaço, né, o sono que muitas vezes assola a gente. Mas quando eu chegar lá, pastor Isaías, eu vou olhar para o Senhor e falar assim, pastor, valeu a pena. Valeu a pena as lutas, valeu a pena muitas vezes as dores que a gente passou. Você vai olhar para esse irmão do teu lado que vai estar lá com você na Nova Jerusalém também, de vestes brancas, porque vai ser um corpo glorificado, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais dor, não vai ter mais luta. Vai valer a pena. Queridos, ao tempo. Talvez hoje seja o dia do cumprimento da promessa. Hoje pode ser o dia que Deus ele vai liberar flecha. Mas, se a tua promessa ainda está no forno, sendo preparada, ainda demanda o tempo, e você está cansado, seus joelhos estão tremendo, hoje Ele vai te fortalecer. Hoje Ele vai te colocar, no trilho, para que você possa trilhar rumo a essa promessa, para que você possa alcançar do Senhor aquilo que Ele prometeu para você. Mas e aí? Vai bater só 3 vezes com essa flecha na terra? Ou vai usar todo esse alforje que você tem nas suas mãos? Depende de você. A palavra já foi liberada.
Hoje é o último dia, né, pastor, dessa campanha. Nascidos para vencer. Creio que Deus ele pode selar hoje a vitória na tua vida. Mas, querido, se a gente chegar diante de Deus, na hora do ato profético, na hora da oração, como aquele rei, crendo pela metade, aí, querido, muitas vezes não adianta a gente murmurar e reclamar depois se a vitória vir pela metade. Porque a palavra já foi liberada. Deus já liberou. É assim que Deus faz.